O Elon Musk teve, num comício da AfD, que é a Alternative for Deutschland, o partido de extrema-direita alemão, e ele falou, isso aqui eu vou botar um trechinho só, para ele aparecer no telão. Can you hear me okay? Wow. Hello, everyone. I hope you can hear me well. Um pouco baixo. The audio I'm hearing from my side is I can't hear you. So hopefully this is coming through. Please confirm that you can hear me okay? Ele está perguntando se está para ouvir. The best hope for Germany. I think some things that something I think that is just very important is that people take pride in Germany and being German. As pessoas têm orgulho de ser alemães na Alemanha. Very important. É importante que isso aconteça. It's okay to be proud to be German. É ok para ter orgulho de ser alemão. Important principle. It's okay. It's good to be proud of German culture, German values. É bom ser parte dos valores alemães, da cultura alemã. And not to lose that. Não perder isso. Some sort of multiculturalism that. Numa espécie de multiculturalismo. Ele está falando aqui sobre os imigrantes, né? Sobre como a Alemanha para os alemães. That dilutes everything. I think we want to have unique cultures in the world. A gente quer ter culturas únicas no mundo. People that have, we don't want everything to be the same everywhere, where it's just one big sort of soup. We want to have ter uma sopa só. That the German government takes actions to protect its citizens. E aí ele fala no final o seguinte, eu vou dar uma adiantada aqui. Eu acho que tem muito foco no passado culpado da Alemanha. E nós precisamos superar isso. Crianças não devem sentir culpa pelos pecados de seus pais ou de seus avós. Ele está falando, em outras palavras aqui, que os alemães não devem sentir culpa pelo passado nazista da Alemanha. Quero te perguntar sobre isso, Pedro. Como é que você vê esse tipo de declaração do Musk, atuação do Bolsonaro dessa maneira simbólica e ideológica da própria Alemanha, falando que os alemães não devem sentir culpa pelos crimes dos nazistas cometidos quando eram pais ou avós dessas pessoas aí? Culpa ou não. A questão não é afetiva, né? Culpa ou não, tal. É que esse discurso deles começa a introduzir, na realidade, uma intenção de revisão histórica. Num primeiro momento, eles vão falar, não é justo que o neto tenha culpa pelo que o avô fez. Daqui a pouco estão dizendo, mas não fez tanto. Tanto que já estão falando isso. Pega os líderes do FGE, não fez tanto, não, calma, não matou 6 milhões de judeus, 5 milhões de outras pessoas. Matou 2,5. Daqui a pouco não matou. Você vai indo, você vai evoluindo um discurso de passação de pano, digamos assim. Porque eles são nazistas. Esse pessoal da SFV não tem que ficar passando pano para ele. A gente é nazista. Esse Musk é um sujeito com profunda atração por esse tipo de visão autoritária. Me preocupa muito isso, sabe? E comunidades que podem ser vítimas disso não estão atentas a isso. Os judeus, por exemplo. Né? Hoje o foco deles são os islâmicos, tal, mas amanhã já não é mais, vão ser os judeus, por exemplo. Né? Não tenho dúvida disso. Os eslavos. Né? É o que foi no passado, isso aí não tenha dúvida, é uma retomada daquele espírito. Tal, né? A justiça alemã, que sempre foi tão eficiente para evitar a volta do nazismo, deixou esse partido crescer. Eu me lembro do debate como surgiu esse partido. Eles não são mais que 1% da votação, 2%, deixa aí, a gente vai acompanhando. Então a política do Estado alemão foi acompanhar nessas aí o que virou. Né? Você não pode mediar com nazismo, com essas coisas. O pressuposto não é porque eles são extremistas. A democracia convive com extremistas. O que ela não convive é com organizações políticas que têm por pressuposto o cometimento de um crime lesa humanidade, como são esses caras. Isso aí não dá para conviver na democracia. Tinha que ter sido fechado esse partido. Agora está aí. Tá. E aí vem e cria discurso. Né? O Trump, sou um defensor da liberdade de expressão. Primeiro ato dele é censurar a ciência. Imagine isso. Censurar a ciência. Censurar a arte. Proibir a arte que não tem estética clássica. Olha o que é isso, gente.
Quer dizer, a vulneração a valores muito elementares, inclusive, que eram muito preservados nos Estados Unidos. O jus solis, acabou com o jus solis nos Estados Unidos. A tradição dos Estados Unidos, desde a aprovação da 14ª emenda, é o jus solis. A pessoa nascida em território americano é cidadão americano. Uhum. Acabou com isso, enfrentando as abertas a 14ª emenda. Vai ter questionamento da Suprema Corte, se bobear, a Suprema Corte dá em favor dele. Ele conseguiu controlar a Suprema Corte. Então, ou seja, é o fim daquela aparência de democracia, pelo menos, que os Estados Unidos têm de observação dos direitos. Aí tem gente que fala, é bom, aí acaba com a hipocrisia. Não é não. Hipocrisia é o preito, é a prestação que a virtude paga para o vício. Ou, perdão, que o vício paga para a virtude. É uma homenagem que o vício paga à virtude. Isso contém atos. O hipócrita, por exemplo, por mais hipócrita que ele seja, mais ladino que ele seja, ele modera atos que ele toma para não arrebentar com a hipocrisia dele. Né? Perfeito. Quando você acaba com a hipocrisia, é violência aberta. E é o que está acontecendo. Né? Então, é um momento muito dramático que nós estamos passando na humanidade. Eles são o Estado mais poderoso do mundo, 25% do PIB mundial. Tem as forças armadas mais poderosas, e o Trump está nas relações internacionais, inclusive, usando dessa força no limite. Ele está querendo dar uma de negociador. Eu sou forte, você que se foda vai ter que submeter o que eu quero. Óbvio que vai ter backlash, mas será que vai ter? Será que esse backlash vai ser suficiente para enfrentar a força do Império Norte-Americano? Creio que não.